O Vale dos Reis e o Vale das Rainhas no Egito. A antiga civilização egípcia acreditava que na vida após a morte, todos aqueles que merecessem e seguissem os passos ensinados pelos deuses desfrutariam da vida eterna. Os egípcios acreditavam que a vida de cada ser humano era uma jornada eterna, portanto, a vida na Terra era apenas uma dessas fases. Os antigos egípcios acreditavam que seus deuses estavam diretamente relacionados com os fenômenos da natureza que acontecem no dia a dia do seu povo. Para eles, o movimento solar era realizado por Ra, o deus Sol, que carregava essa estrela pelos céus em sua biga, e o desenvolvimento da agricultura, a qual teria sido ensinada aos humanos pelo deus Osíris. A religião tinha grande influência no cotidiano dos egípcios, sendo marcada também pelo politeísmo, ou seja, eles acreditavam existir mais de um deus. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidade. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. No Vale dos Reis e no Vale das Rainhas, os egípcios representavam seus deuses de várias formas. A forma antropomórfica, que seria a forma humana, a forma zoomórfica, que seria a forma animal, e a forma antropozoomórfica, que seria a mistura das duas formas juntas. Representados em cada uma dessas formas, havia Ísis, deusa da fertilidade e do amor, Bastet, deusa dos gatos e da fertilidade, e Anubis, deus dos mortos e da mumificação. Faraós e rainhas eram enterrados com seus tesouros, suas roupas e tudo mais que necessitavam, além de comida e bebida, pois julgavam necessário levarem seus pertences para aproveitarem a vida após a morte. Era muito importante manter seus tesouros e pertences seguros. Construir um cemitério num lugar difícil de ser achado era primordial, tudo para evitar que as tumbas fossem saqueadas por ladrões. Tanto no Vale dos Reis quanto no Vale das Rainhas, a estratégia aplicada foi a mesma. O objetivo maior era esconder as entradas das tumbas, tornando-as secretas. Infelizmente, os construtores dos dois vales não conseguiram a esperada proteção. Todas as tumbas, menos a de Tutankhamon, sofreram algum tipo de ataque. Nenhuma delas foi encontrada intacta, somente em algumas as decorações permaneceram preservadas. O Vale dos Reis é um complexo de tumbas construídas nas montanhas para os faraós e poderosos nobres do Império Egípcio. O vale está localizado na margem oeste do rio Nilo. O Vale das Rainhas está localizado na cidade de Luxor, no sul do Egito. Construído inicialmente para servir como cemitério para as rainhas reais do Antigo Egito, também foi usado como cemitério para príncipes, princesas e outros membros da nobreza. Vamos conhecer primeiro o Vale dos Reis. O Vale dos Reis é onde se encontra a tumba 62, o túmulo de Tutankhamon. Descoberto por H. Carter em 1922, a tumba foi encontrada com todos os tesouros com os quais o faraó havia sido enterrado. A fama causada pela descoberta inaugurou uma nova era do turismo no Egito. Os tesouros de Tutankhamon percorreram o mundo e geraram um grande interesse pela história do Antigo Egito. À primeira vista, você não vai ficar muito impressionado com o vale, mas a partir do momento que você começar a entrar nas criptas encravadas nas rochas, o seu pensamento muda por completo. Escondidos debaixo da terra estão os túmulos de quase 70 faraós. As escavações estão em andamento em alguns deles, mas muitos estão abertos aos visitantes com um cronograma rotativo, para que as restaurações continuem a serem feitas.
Tutancâmon não teve tanta importância na história do Antigo Egito quanto Ramsés II e grandes outros nomes. A fama desse jovem faraó surgiu pelo fato de que seu túmulo foi o único descoberto com todos os artefatos e riquezas encontrados intactos, sendo essa tumba aberta pela primeira vez na história. A tumba de Tutancâmon também não tem a grandeza dos outros túmulos como o do faraó Ramsés VI, mas todos os artefatos encontrados no túmulo do jovem rei podem ser apreciados no Museu Egípcio localizado em Downtown, na Praça Tahrir, no Cairo. Fazia parte da crença egípcia a construção de túmulos faraônicos. Seus preparativos para a vida após a morte era um modo de como eles se preparavam para a próxima jornada. Os antigos egípcios acreditavam com fervor na vida após a morte. Para continuar suas vidas, a maior promessa dos faraós era de se aliar aos deuses. O processo de mumificação era muito importante para preservar o corpo do monarca. Isso permitia que sua alma se eternizasse e fosse despertada na vida após a morte. Salim Ikram, professora de egiptologia e donatária da National Geographic, diz que um dos maiores mistérios que permanece até os dias de hoje é que nunca foram encontrados livros nas tumbas junto às múmias. O fato mais interessante é que as tumbas incluíam muitos tipos de comida e bebida, bem como os objetos preciosos que ajudavam na passagem para a vida eterna. Logo após a sua morte, até mesmo os companheiros e servos favoritos eram enterrados junto aos reis. No Vale dos Reis, há diversas tumbas espalhadas pelo desfiladeiro. Do lado de fora não há nenhuma construção, mas ao longo do caminho você vai encontrar diversas entradas para as tumbas. Algumas delas menores, outras maiores, algumas inacabadas, outras não. Logo na entrada de algumas tumbas você vai notar a riqueza dos detalhes. Ainda há paredes que conservam a pintura original de milhares de anos atrás. O exemplo mais notável é a da famosa tumba do faraó Ramsés VI. Conhecida como o maior museu a céu aberto do mundo, Luxor é uma cidade cheia de monumentos raros, sendo um verdadeiro tesouro do Antigo Egito. Vamos conhecer agora o Vale das Rainhas. Não tão grande como o Vale dos Reis, o cemitério é um vale rochoso iluminado pelo sol, com entradas de pedras simples que levam aos túmulos com os restos mortais das grandes rainhas do Antigo Egito. O Vale das Rainhas é um cemitério real destinado para o enterro das esposas dos faraós. O local era descrito como o lugar da beleza. O Vale das Rainhas contém a maioria das tumbas. Existem outros vales, como o Vale do Príncipe, o Vale da Corda, o Vale dos Três Poços e o Vale do Dômen. Dizem que o Vale das Rainhas foi construído nesse local porque ali havia uma gruta dedicada à deusa Hathor, deusa associada ao rejuvenescimento dos mortos. No princípio, as rainhas e esposas dos faraós eram enterradas com seus maridos na mesma tumba. Contudo, isso mudou e os sepultamentos passaram a ser feitos separadamente. A primeira tumba construída no Vale das Rainhas foi a tumba da princesa Amuse. Na 18ª dinastia, as tumbas eram simples e consistiam em uma câmara e um poço para o sepultamento. Algumas delas foram ampliadas para acomodar mais de um corpo. No período da 19ª dinastia, as tumbas eram exclusivas às rainhas. A primeira tumba deste período foi a da rainha Satri. Durante a 20ª dinastia, além das tumbas das rainhas, os construtores voltaram a construir túmulos para os filhos da realeza, como eram feitos na 18ª dinastia. À primeira vista, o Vale das Rainhas também não é muito impressionante. Sob a terra existem quase 90 membros importantes da família real. A decoração dos túmulos do Vale das Rainhas é muito semelhante à dos túmulos do Vale dos Reis. As escavações ainda estão em andamento em algum desses túmulos, mas muitos já estão abertos à visitação pública. Com decorações ricamente ornamentadas nas paredes das tumbas, os restauradores fazem um trabalho paciente e meticuloso para recriá-las. A mais impressionante de todas as tumbas no Vale das Rainhas é a tumba da rainha Nefertari, a esposa favorita do faraó Ramsés II. Sendo uma verdadeira obra de arte, a tumba é ricamente decorada com pintura nas paredes que descrevem a vida da rainha e do faraó durante o seu reinado. A 29ª dinastia foi a última dinastia a usar o Vale das Rainhas como cemitério. Depois disso, não há informações sobre o uso do local para sepultamento. Algumas tumbas, como a QV60 e a QV73, mostram sinais de ocupações copta através de símbolos cristãos.
Essa preocupação com a morte levou os egípcios a construírem grandes tumbas funerárias. Destacaram-se entre elas as mástabas, os hipogeus e as pirâmides, planejadas e construídas única e exclusivamente como tumbas. De todas essas construções, as mais famosas foram as pirâmides, com destaque para as pirâmides de Gizé, localizadas nos arredores do Cairo, capital do Egito. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!